Passemos ao estudo da carta aos Hebreus, precioso livro do Novo Testamento, cuja autoria humana é desconhecida, mas que procede do Senhor nosso Deus e, sob a inspiração do Espírito Santo, foi produzido para a edificação da sua igreja pelos séculos dos séculos. Estamos no 3º capítulo. E antes de relembrarmos o que foi tratado no último estudo, vamos à leitura do texto. Acompanhe, meu ouvinte, Hebreus 3, de 1 a 11, em que a palavra de Deus diz assim: Por isso, santos irmãos que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso rosto como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: Estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Aí você acompanhou Hebreus, 3º capítulo, do 1º ao 11º verso. No último estudo, vimos que a expressão casa de Deus, nesse texto, significa a igreja cristã, o povo lavado pelo precioso sangue de Cristo Jesus, em cujos corações habita o Espírito Santo, formando um só corpo e uma só família, a família de Deus. Desse povo especial, que recebeu um privilégio tão superior, é exigida uma resposta também superior, que consiste em guardar firmemente a confiança e a esperança em Cristo, cultivando as graças cristãs, desenvolvendo o fruto do Espírito, cuidando para evitar a soberba, a estagnação espiritual e fugindo da carnalidade e toda forma de impureza. Vimos também que o autor de Hebreus escreveu essa carta com o propósito de alertar cristãos vindos do judaísmo contra o perigo de afastarem seus olhos de Cristo Jesus, fixando-os novamente nos tipos do Antigo Testamento, como Moisés e o sacerdócio levita. Assim sendo, o autor sagrado elabora sua carta em função desse objetivo principal, de evitar que seus leitores tivessem um grave retrocesso espiritual. Ele não aborda doutrinas preciosas como as da eleição, da predestinação ou da segurança dos crentes. E isso porque ele não está olhando para o lado divino da questão, e sim para o lado humano. Se olharmos a partir da perspectiva humana, diremos que o desvio e até a apostasia são possíveis, mas isso olhando da perspectiva humana. A fim de não diminuir o peso da sua exortação, o escritor de Hebreus propositadamente deixa de mencionar que a segurança dos cristãos não está firmada em suas próprias forças, e sim em Cristo Jesus e nos eternos decretos divinos. Portanto, o que temos no verso 6 não é uma afirmação de que a salvação pode ser perdida, como se ela dependesse de nós, e sim uma séria advertência contra a estagnação e o retrocesso espiritual, perigos que os primeiros leitores dessa carta possivelmente estavam correndo. No último estudo, vimos ainda que, a fim de ilustrar a sua exortação, o escritor da epístola busca um caso exemplar no Antigo Testamento. Ele cita a geração que saiu do Egito muitos séculos antes, sob a liderança de Moisés. Geração essa que veio a morrer no deserto, sem entrar na terra prometida por Deus aos seus antigos patriarcas.
Esse é um exemplo que certamente seria muito bem compreendido, porque os judeus sempre consideraram que aquela geração do passado não deveria jamais ser imitada. Nesse ponto, devemos considerar que, obviamente, não foram todas as pessoas que saíram do Egito que pereceram no deserto, e sim apenas as que estavam com mais de 20 anos, ou seja, os adultos. Isso pode ser conferido no livro de Números, 14º capítulo, versos 21 a 35, dos quais eu destaco apenas o verso 29, que diz: Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Portanto, fica bem claro que apenas os que saíram do Egito com menos de 20 anos, e certamente os que nasceram durante a jornada, foram os que entraram em Canaã. As únicas exceções foram Josué e Calebe, pois também Moisés não recebeu aquela bênção. Por fim, vimos ainda no estudo passado que a causa daquela geração ter perecido no deserto foi a incredulidade. Apesar de terem presenciado grandes e poderosos feitos, tanto no Egito quanto no transcorrer da jornada, quando não encontraram nenhuma fonte de água no local chamado Refidim, eles duvidaram que o Senhor estivesse de fato em seu meio. A consequência foi o juízo de Deus sobre aquela geração incrédula. O autor de Hebreus receia que seus leitores estejam muito perto da mesma incredulidade. Daí a sua exortação veemente. Exortação que se aplica a todos os cristãos, pois nos compete vigiar constantemente por nós mesmos. Assim, vejamos quais outros ensinamentos podemos extrair dessa seção do 3º capítulo, em que o escritor de Hebreus usa a geração que pereceu no deserto como exemplo a não ser imitado, como um exemplo negativo. E a primeira lição é que até mesmo grandes líderes do povo de Deus estão sujeitos a agir irrefletidamente quando afastam-se da direção divina. Esse foi o caso de Moisés e Arão. Embora, meu ouvinte, o nosso texto não trate desse ponto, eu achei melhor introduzi-lo aqui, porque talvez nem todos os ouvintes conheçam as razões pelas quais o Senhor não permitiu que também Moisés e seu irmão entrassem em Canaã. Para entendermos isso, vamos ler outro texto do Antigo Testamento. No último estudo, nós lemos a passagem do livro de Êxodo, capítulo 17, versos 1 a 7, em que é relatado o episódio ocorrido no local chamado Refidim, ao qual esses versos de Hebreus se referem. Hoje vamos ler o relato de algo parecido que ocorreu quase 40 anos depois e que está no livro de Números, 20º capítulo, versos 2 a 13. Preste atenção, meu ouvinte. Não havia água para o povo. Então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: Antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para morrermos aí, nós e os nossos animais? E por que nos fizestes subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés: Toma a vara, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai à rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: Ouvi agora, rebeldes. Porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara,
e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Antes de qualquer coisa, vamos deixar claro que não se trata do mesmo acontecimento narrado em Êxodo, capítulo 17. Em Êxodo consta que a congregação dos filhos de Israel acampou-se em Refidim, no começo da sua jornada, e por causa da contenda do povo contra Deus, tentando-o, duvidando que ele estivesse entre eles, Moisés chamou aquele local de Massá e Meribá, que significam, respectivamente, prova e contenda. No livro de Números, outro local, como acabei de ler, é chamado de Meribá, 40 anos depois. Podemos perceber que os dois relatos têm ênfases diferentes. Em Êxodo, a ênfase está na atitude condenável apenas do povo, na rebeldia do povo. Já em Números, vemos que também Moisés e seu irmão, o sacerdote Arão, desagradaram muito ao Senhor. Veja o que diz o verso 12 de Números. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhes dei. Mas qual foi o pecado de Moisés e de Arão? Compare o verso 8 com o verso 11 de Números. No verso 8, o Senhor ordena a Moisés: toma a vara, ajunta ao povo, tu e Arão teu irmão, e diante do povo falai à rocha, e dará a sua água. Observe bem. Falai à rocha, e ela dará a sua água. Agora veja o que de fato Moisés fez no verso 11. Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas. Moisés contrariou a recomendação tão explícita, e ao invés de falar à rocha, feriu-a 2 vezes. Meu ouvinte, isso parece algo de pouca importância para nós? Pode parecer, mas não é não. O apóstolo Paulo nos revela por que isso que Moisés fez foi da maior gravidade. Na primeira carta aos Coríntios, 10º capítulo, do 1º ao 5º verso, Paulo está relatando o mesmo episódio e diz, nos versos 3 e 4, todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Veja que revelação tremenda. Existia certeza de suprimento de água por todo o deserto que haveriam de atravessar. Havia uma pedra que os seguia. E não era uma pedra qualquer, era uma manifestação de Cristo. A pedra era Cristo, é o que nos revela Paulo. Moisés só precisaria ter falado aquela pedra que estava diante do povo. E Cristo teria feito jorrar água fresca em abundância para as pessoas e os rebanhos se fartarem. Deus teria sido glorificado naquele momento. Mas Moisés preferiu erguer a mão e ferir violentamente a rocha por 2 vezes. Moisés feriu Cristo Jesus, a fonte da água viva. Os judeus que não se converteram a Cristo talvez se perguntem até hoje o porquê de tanta indignação contra o profeta que, afinal, apenas bateu numa pedra. Porém, os cristãos têm a luz do Novo Testamento a iluminar as passagens obscuras do Antigo Testamento como essa. Assim, os cristãos sabem o porquê da indignação do Senhor, simplesmente porque a rocha era Cristo. Já no começo da jornada, em Refidim, a fonte da água viva os acompanhava. Ali o povo duvidou do Senhor. 40 anos se passaram e a nova geração não demonstrava ser melhor do que seus pais. Mas agora, no final da jornada, Moisés também escorregou. No Salmo 106, versos 32 e 33, consta: depois o indignaram nas águas de Meribá, e por causa deles sucedeu mal a Moisés, pois foram rebeldes ao Espírito de Deus,
e Moisés falou irrefletidamente. Mas, meu ouvinte, quando Moisés falou irrefletidamente? Voltemos ao verso 10. Foi quando ele disse ao povo: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Observe a arrogância que emana das palavras desse grande líder. Porventura faremos sair água? Ele ali deixou de glorificar a Deus e deu a entender que ele mesmo teria o poder para algo tão grandioso. Moisés, de fato, falou irrefletidamente. Fica então esse alerta para nós, meu ouvinte. Ninguém há que seja tão grande que possa falar irrefletidamente, contrariando a vontade revelada de Deus, e ficar impune por isso. O segundo ensinamento que o nosso texto de Hebreus nos propicia é a constatação de que a geração dos dias de Moisés foi a geração que escolheu crer que Deus não é Deus do juízo. Essa frase não é minha, meu ouvinte, é de Russell Champlin, em seu comentário do Novo Testamento, publicado pela editora Milênio. A geração que escolheu crer que Deus não é Deus do juízo. Que definição precisa! Observe o que dizem os versos 8 e 9 do 3º capítulo de Hebreus. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova. Eles testaram a paciência de Deus. Já tinham presenciado os feitos majestosos que o Senhor havia realizado por meio de Moisés. Coisas que outros povos jamais imaginaram aconteceram diante de seus olhos. A misericórdia do Senhor renovava-se sobre eles a cada manhã, como Jeremias iria declarar. Contudo, à vista de uma contrariedade, rapidamente esqueciam-se de tudo e punham-se a murmurar contra Deus e contra Moisés, lamentando estarem naquela jornada, preferindo voltar a um país em que eram estrangeiros, usados como mão de obra barata, explorados e humilhados. Diante da aparente falta de água em Refidim, não sentiam qualquer receio, qualquer temor em murmurar, esperando que talvez com isso Deus repetiria maravilhas diante deles. O professor Simon Kistemaker, em seu comentário do Novo Testamento, publicado pela editora Cultura Cristã, observa que desde o 1º até o 40º ano, o povo de Israel pôs à prova a paciência de Deus. A história dos 40 anos dos israelitas no deserto está repleta de exemplos de incredulidade e infidelidade dos jovens e dos anciãos. Contudo, no meio da rebelião do seu povo, Deus mostrou seus atos poderosos. Uma coluna de fogo durante a noite para protegê-los do frio do deserto. Uma nuvem durante o dia para protegê-los dos raios solares. Maná para satisfazer sua fome, e água da rocha para satisfazer sua sede. Além disso, suas roupas e sapatos não se desgastaram. Moisés lembra-os disso em seu último discurso, em Deuteronômio, capítulo 29, verso 5. O Senhor, Deus de Israel, foi sua rocha e escudo por 40 anos. No entanto, a rebelião havia sido constante entre o povo. Por ocasião do retorno dos espias no início da jornada, narrado em Números capítulo 14, temos a informação de que até aquele momento eles já tinham posto o Senhor à prova por 10 vezes. Nesse capítulo de Números, capítulo 14, verso 11, temos as palavras de Deus a Moisés. Até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele? Realmente podemos dizer como Russell Champlin que aquela foi a geração que escolheu crer que Deus não é Deus do juízo. Eles não acreditavam que Deus pudesse puni-los por seus pecados. Algo semelhante ocorre em nosso tempo, meu ouvinte.
Vivemos um momento estranho da história. Comportamentos que a palavra de Deus demonstra serem inaceitáveis, reprováveis e abomináveis aos olhos dele, são reputados como naturais pela sociedade. E quando os cristãos manifestam o seu descontamento, sua discordância, são taxados de retrógrados, de conservadores, no sentido pejorativo do termo, é claro. E ao citarem o que a Bíblia diz a esse respeito, quando os cristãos citam, o que a Bíblia diz a esse respeito, muitos riem, muitos zombam. Como a geração do deserto, esses escolheram crer que Deus não é Deus do juízo, que não há seriedade em suas advertências, que seu amor infinito o impedirá de pesar sua mão sobre quem quer que seja, que nada lhes sobrevirá da parte do Deus de amor, esquecidos de que ele também é o Deus da justiça e o Deus santo, santo e santo. Se não exercesse seu juízo sobre os que o provocam, ele seria menos do que santo e justo. Mas esse mal, meu ouvinte, não está apenas na sociedade. Ele também aparece no meio religioso, onde vemos um crescimento da falta de temor a Deus. Por exemplo, quantos líderes que se dizem cristãos usam seus púlpitos para ensinar justamente o oposto do que o Evangelho ensina? Quando um líder diz que o crente deve, por exemplo, exigir certas coisas de Deus, não estará ele agindo do mesmo modo que os insensatos e incrédulos israelitas do deserto? Sim, está. Está desafiando, está provocando ao Senhor. Que evangelho é esse, em que a criatura dá ordens ao Criador? Em que o barro é quem determina como o oleiro deve agir? Também esses supõem que Deus não agirá. Como repetem seus atos insanos dia após dia e nada lhes sobrevém, pensam que não haverá punição, que Deus não se importa em ser desafiado e tudo irá perdoar. Mas devemos considerar que nem sempre Deus executa seu juízo de imediato, tão logo seja provocado. Também nesse ponto, a geração que saiu do Egito nos fornece um exemplo. Êxodo capítulo 32 conta-nos o episódio lamentável em que o povo convence o sacerdote Arão a confeccionar um bezerro de ouro para sua adoração. Moisés estava no Monte Sinai, na presença do Senhor, e ali permaneceu por muitos dias. O povo ficou impaciente com a ausência do líder e dessa impaciência brotou essa ideia tão infeliz. Mas o Senhor, que tudo vê, tudo sabe e está em toda parte, indignou-se contra a incredulidade e idolatria do povo e queria destruir a todos e fazer de Moisés o patriarca de uma grande nação. Moisés intercedeu por seus irmãos israelitas e a ira de Deus foi afastada, porém cerca de 3.000 homens morreram naquele mesmo dia. Sobre esses, o juízo do Senhor veio de imediato. O restante daquela geração ainda iria provocar muito o Senhor. Porém, o juízo veio também sobre eles. Uma jornada que poderia ser realizada em poucas semanas, quando muito, uns 2 meses, prolongou-se por 40 anos. E o povo não entrou em Canaã, até que todos daquela geração incrédula morressem no deserto, com exceção de Josué e Caleb. Não deve ter sido agradável fazer parte do grupo que não chegaria à boa terra. Não deve ter sido fácil levantar todos os dias sabendo que não veria o cumprimento das boas promessas divinas, vendo os companheiros de geração morrendo um a um e sendo enterrados no deserto, contando quantos ainda restavam e pensando quando chegaria a sua vez. Porque podemos estar certos, meu ouvinte, quer as gerações creiam ou não, o temor do Senhor, como diz o Salmo 111, é o princípio da sabedoria. E todos os que, por não temê-lo, o desafiam, o tentam, o provocam, todos esses estão debaixo da sua justa ira, e sobre eles, cedo ou tarde, virá o juízo do Senhor. Não sejamos como aquela geração do deserto,
nem como parte da geração dos nossos dias, pois são pessoas que, contra toda a prudência e sabedoria, escolheram acreditar que Deus não é o Deus do juízo. Essa é uma escolha insensata e trágica em qualquer período da história. No próximo estudo, veremos mais lições que a passagem de Hebreus, 3º capítulo, versos 7 a 11, nos fornece. Veremos que não existe descanso para quem está debaixo da ira de Deus. Veremos que Deus é santificado ao exercer seu juízo e que a Bíblia nunca fala da conversão como um assunto que pode ser deixado para o dia seguinte. Que o Senhor o abençoe, meu ouvinte. Aplique-se ao estudo da Palavra de Deus e submeta toda a sua vida à peneira dessa palavra eterna e infalível. Abandone tudo o que não passar por esse crivo, por essa peneira. Verifique se o evangelho que lhe tem sido anunciado é o evangelho bíblico e não esse novo evangelho em que os homens dão ordens para Deus. Longe de nós sermos como aquela geração que tentou ao Senhor e pereceu no deserto. Antes, sejamos geração santa, que proclama Cristo Jesus e sua obra redentora a este mundo rebelde. Ao Senhor seja toda a glória, hoje e sempre. Amém.